foi Jeremias na Bíblia? História e lições do profeta Chorão. Sabemos que cada um de nós recebe um chamado especial de Deus, seja para servir a sua obra, cuidar de sua criação ou impactar o mundo ao nosso redor. Embora o chamado de Deus pode parecer desafiador e desconhecido, ele promete estar conosco em cada passo do caminho. O profeta Jeremias se tornou um grande exemplo de alguém chamado por Deus para um propósito específico e para cumprir fielmente essa missão. Neste estudo bíblico, veremos quem foi Jeremias, como foi o seu chamado, o seu ministério, suas visões e as lições valiosas que podemos aprender com a sua vida e obra. Quem foi Jeremias? Jeremias foi filho de Ilquias, nascido em uma família sacerdotal na cidade de Anatote, pertencente à tribo de Benjamim. Jeremias foi chamado por Deus para ser um profeta do Antigo Testamento aos seus 25 anos de idade, durante o século 6 a.C. O profeta Jeremias ficou conhecido como o profeta Chorão devido à sua profunda preocupação e tristeza pela condição espiritual de seu povo. Desde jovem, ele demonstrou uma sensibilidade espiritual incomum e um senso agudo da presença de Deus em sua vida. Qual o significado do nome de Jeremias? O nome Jeremias tem origem hebraica e significa aquele que Deus nomeou ou exaltação do Senhor. É um nome que reflete a profunda relação que Jeremias tinha com Deus e a importância de sua missão profética. História de Jeremias. Jeremias foi um profeta do Antigo Testamento, que viveu durante o período do reino de Judá, cerca de 627 AC a 586 AC. Conhecido por sua mensagem profética de julgamento e esperança, que ele proclamou a uma nação que estava em grande perigo devido à sua infidelidade a Deus. Jeremias era ainda jovem quando iniciou seu ministério profético. Um período bastante tumultuado da história de Israel, onde o povo de Judá estava enfrentando a ameaça iminente da invasão babilônica e estava dividido por grupos políticos e religiosos conflitantes. Jeremias pregou uma mensagem de julgamento e esperança, denunciando a corrupção, a idolatria e a injustiça social que prevaleciam na sociedade judaica e chamava o povo para se arrepender e voltar-se para Deus. Sua mensagem profética incluía avisos sobre a invasão da Babilônia e a destruição de Jerusalém, que acabou ocorrendo em 586 AC. Jeremias também falou sobre o arrependimento e a volta a Deus como a única saída para a nação de Judá. Ao longo de seu ministério, Jeremias sentiu muitos desafios pessoais e emocionais, incluindo a rejeição, a humilhação e a solidão. No entanto, ele permaneceu fiel a Deus e à sua mensagem, apesar das dificuldades. Além de suas profecias, Jeremias também escreveu uma série de lamentações poéticas que se tornaram conhecidas como as Lamentações de Jeremias. Esses poemas expressam tristeza e lamento pela destruição de Jerusalém e do templo de Deus, e mostram a dor e a esperança de um profeta que sofreu muito por causa de sua fidelidade a Deus. Jeremias, considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e sua mensagem continua a ser relevante nos dias atuais, lembrando-nos da necessidade de nos arrependermos e voltarmos a Deus em meio às dificuldades e crises da vida. Como foi o chamado de Jeremias? O chamado de Jeremias é descrito no primeiro capítulo do livro de Jeremias na Bíblia. Segundo o relato bíblico, Jeremias foi chamado por Deus quando ainda era jovem, por volta dos 25 anos de idade. Sendo escolhido para ser um profeta de Deus e enviado para falar em nome de Deus ao povo de Judá. O chamado de Jeremias ocorreu quando Deus apareceu para ele em uma visão. Deus disse a Jeremias que o havia escolhido antes mesmo de ele nascer, e que o havia separado e consagrado para ser um profeta das nações. Deus também tocou a boca de Jeremias e disse que colocaria suas palavras em sua boca, para que ele falasse em nome de Deus. Jeremias respondeu que não sabia falar bem, mas Deus lhe prometeu estar com ele e capacitá-lo a falar tudo o que ele lhe ordenasse. O chamado de Jeremias foi um momento decisivo em sua vida e estabeleceu a direção de seu ministério. Ele se tornou um profeta corajoso e dedicado, que sentia oposição e angústia por causa de sua fidelidade a Deus. Sua mensagem profética foi uma mistura de julgamento e esperança, esperando para o arrependimento e a volta ao Senhor como a única saída para a nação de Judá. Qual foi a missão do profeta Jeremias? A missão de Jeremias, como profeta de Deus, era pregar uma mensagem de arrependimento e devoção ao povo de Judá.
sendo chamado para anunciar ao povo de Judá sobre a invasão babilônica iminente e a destruição de Jerusalém, que seria o resultado da infidelidade do povo a Deus e seus mandamentos. Jeremias enfatizou a necessidade de arrependimento e voltar-se para Deus, a fim de evitar a punição divina. Além disso, Jeremias também foi chamado para confrontar os líderes religiosos corruptos e falsos profetas de seu tempo, que enganavam o povo com falsas esperanças e promessas vazias. Ele alertou o povo sobre o julgamento de Deus e sobre a necessidade de se arrependerem e se voltarem para Deus de todo o coração. A mensagem de Jeremias foi uma mensagem de esperança, apesar das circunstâncias difíceis enfrentadas pelo povo de Judá. Ele encorajou o povo a confiar em Deus e em sua fidelidade, mesmo quando tudo parecia perdido. Embora ele tenha enfrentado muita oposição e sofrimento por causa de sua mensagem, Jeremias permaneceu fiel ao chamado de Deus, construindo um legado duradouro de fé e coragem. Qual foi a primeira visão de Jeremias? Visão de Jeremias. A primeira visão de Jeremias está registrada no primeiro capítulo do livro de Jeremias na Bíblia. Nessa visão, ele viu uma série de imagens que simbolizavam a sua chamada e missão como profeta de Deus. Inicialmente, Jeremias viu um ramo de amendoeira que florescia, e Deus lhe perguntou o que ele via. Jeremias respondeu que viu um ramo de amendoeira. Então Deus disse a Jeremias que ele havia visto corretamente e que Deus estava vigiando sua palavra para que ela se cumprisse. Em seguida, Jeremias viu uma panela fervendo, inclinada para o sul. O Senhor explicou que essa panela simbolizava a ameaça que vinha do norte, ou seja, o Império Babilônico, que invadiria e conquistaria Judá. Deus alertou Jeremias para que ele anunciasse a invasão iminente e a destruição que viria sobre Judá como resultado de sua infidelidade. Essa visão de Jeremias é significativa porque estabeleceu o tom para sua mensagem profética. Deus o chamou para ser um profeta corajoso que enfrentaria a oposição e a perseguição por causa de sua fidelidade à palavra de Deus. A visão da amendoeira também mostrou que Deus estava atento e pronto para agir, cumprindo suas promessas, e que a palavra de Deus era verdadeira e confiável. O profeta Jeremias era casado? A Bíblia Sagrada não menciona explicitamente se Jeremias era casado ou não. Não há menção à esposa ou filhos de Jeremias em seus escritos ou em outros livros da Bíblia. No entanto, é possível que ele fosse solteiro e não tivesse se casado durante sua vida, uma vez que alguns profetas no Antigo Testamento, como Elias e Eliseu, eram solteiros e não tinham famílias. Jeremias era sacerdote ou profeta? Jeremias era um profeta, não um sacerdote. Embora fosse descendente de uma família sacerdotal, recebeu o chamado por Deus para ser um profeta, ou seja, um enviado de Deus para o povo de Judá. Os profetas eram pessoas escolhidas por Deus para comunicar sua mensagem ao povo, geralmente com ênfase na necessidade de arrependimento, obediência e fé. Eles eram distintos dos sacerdotes, que eram responsáveis pelo serviço religioso no Templo de Jerusalém e pelo oferecimento de recompensas. A mensagem de Jeremias como profeta era de julgamento e esperança. Chamado ainda jovem para proclamar a mensagem de Deus ao povo de Judá, alertando-os do julgamento de Deus sobre suas práticas pecaminosas e apelando para que se voltassem para Deus em arrependimento e confissão. Por que Jeremias é conhecido como profeta chorão? Jeremias é conhecido como profeta chorão por causa de suas lamentações sinceras e emotivas pela destruição de Jerusalém e pelo sofrimento do povo de Judá. Seus escritos contêm algumas das passagens mais tristes e emocionantes da Bíblia, incluindo as Lamentações, que são uma série de poemas lamentando a queda de Jerusalém e o exílio do povo de Judá. Jeremias não chorava apenas pelo sofrimento do povo, mas também porque sentia que Deus havia rejeitado seu próprio povo e abandonado Jerusalém à sua destruição. Jeremias se sentiu profundamente afetado por essa tragédia e se identificou com o sofrimento de seu povo. Sua tristeza e lamentações são uma expressão sincera de sua empatia e compaixão pelo povo de Judá e pelo sofrimento humano em geral. No entanto, Jeremias também expressou esperança e fé em Deus em meio ao sofrimento. Ele acreditava que Deus continuava fiel, mesmo em meio à destruição e à adversidade, e que eventualmente traria restauração e renovação. Jeremias é um exemplo de como é possível expressar tristeza e lamentação sinceras em meio à fé e esperança em Deus. Por que
Jeremias foi jogado no calabouço? Jeremias foi jogado em um calabouço ou cisterna, porque suas profecias foram mal interpretadas pelas autoridades políticas e religiosas de Judá, as quais se sentiram ameaçadas por sua mensagem. Esse fato aconteceu durante o reinado do rei Zedequias, que governou Judá na época da invasão babilônica. Jeremias profetizou que a cidade de Jerusalém seria cercada e conquistada pelos babilônios, e o povo de Judá seria levado para o exílio. Essa mensagem era impopular entre as autoridades de Judá, que esperavam resistir com sucesso à invasão babilônica. Eles acusaram Jeremias de traição e blasfêmia, acreditando que suas palavras desencorajavam o povo e minavam a confiança no governo. Por causa dessa emoção, Jeremias acabou sendo lançado em um calabouço na casa do rei Zedequias, onde ficou preso por um período indeterminado. Podemos ver que os profetas enfrentavam perseguição e grande opressão apenas por pregar uma mensagem que ia contra os interesses das autoridades governamentais e religiosas. Como foi a morte do profeta Jeremias? De acordo com a tradição judaica, Jeremias enfrentou um apedrejamento até a morte por seus adversários em Táfis, uma cidade no Egito, para onde ele fugiu depois da destruição de Jerusalém. De acordo com alguns historiadores, Jeremias teria sido levado à força para o Egito por judeus rebeldes, que se recusavam a obedecer à palavra do Senhor. Contudo, Jeremias continuava a pregar e anunciar ao povo, mas suas palavras eram ignoradas e ele acabou sendo preso. Depois de sua prisão, Jeremias acabou sendo lançado em uma cisterna vazia e abandonado para morrer. Diz a história que mais tarde, Ebed-Meleque, um etíope que serviu para o rei de Judá, o tirou da cisterna. No entanto, Jeremias continuou a ser perseguido por seus inimigos, onde o apedrejaram até a morte. A tradição cristã também afirma que Jeremias foi martirizado por causa de sua fidelidade a Deus e a sua mensagem profética. Embora as circunstâncias exatas de sua morte possam ser incertas, a vida e o ministério de Jeremias deixaram um legado duradouro de coragem, fidelidade e compromisso com a mensagem de Deus. Características de Jeremias. Existem várias características marcantes do profeta Jeremias, a seguir veremos algumas delas. 1. Corajoso e fiel. Jeremias foi um profeta corajoso e fiel a Deus, apesar das ameaças, perseguições e sofrimentos que ansiosamente por causa de sua mensagem profética. Ele não vacilou em falar a verdade, mesmo quando isso o colocou em perigo, e permaneceu fiel à sua vocação como profeta, mesmo em meio a dificuldades e oposição. 2. Compassivo. Apesar de seu papel como um profeta de julgamento, ele também demonstrou compaixão e empatia pelo povo de Judá. Ele chorou pela condição do povo e se solidarizou com seu sofrimento e dor. Sua mensagem não era apenas de julgamento, mas também de esperança e renovação, e ele apontou para o amor e a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao julgamento. 3. Sensível emocionalmente. Jeremias era um profeta que sentia profundamente. Ele experimentou uma ampla gama de emoções, desde a tristeza e o desespero à alegria e a esperança, e até expressou suas emoções de forma sincera e visceral em seus escritos. Ele não tentou esconder ou suprimir suas emoções, mas colocava diante de Deus em oração em sua mensagem profética. 4. Comunicador claro e direto. Jeremias possuía uma comunicação clara e direta. Usava metáforas, imagens e ilustrações para transmitir a mensagem de Deus de uma forma que seria fácil de entender para o povo de Judá. Ele não usou linguagem complexa ou difícil de entender, mas comunicou a mensagem de Deus de forma simples e direta, para que todos pudessem compreender. 5. Confiava fielmente em Deus. Jeremias confiou plenamente em Deus e em sua fidelidade e justiça. Ele confiava que Deus era soberano sobre todas as coisas e que sua vontade seria, mesmo em meio ao julgamento e à adversidade. Ele se apoiou em Deus em meio ao sofrimento e à tristeza, e encontrou esperança e consolo em sua presença. Lições que aprendemos com Jeremias. Lições de Jeremias. A vida e o ministério do profeta Jeremias oferecem várias lições e exemplos valiosos para os cristãos de hoje. A seguir veremos algumas lições que podemos aprender com Jeremias. 1. Deus pode chamar qualquer pessoa para servi-lo. Jeremias não era uma pessoa de destaque, ele era jovem e inexperiente, mas Deus o chamou para ser um profeta poderoso.
Isso nos ensina que Deus pode chamar qualquer um de nós para realizar a sua vontade, independentemente de nossa idade, posição social, habilidades ou experiência. 2. Deus capacita aqueles que Ele chama. Quando chamado por Deus, Jeremias argumentou que era jovem e inexperiente e não sabia falar bem. Mas Deus respondeu que seria com ele e lhe daria as palavras certas a dizer. Isso nos ensina que Deus capacita aqueles que Ele chama e os ajuda a realizar a tarefa que Ele tem para eles. 3. A obediência a Deus pode ser difícil, mas é recompensadora. Jeremias enfrentou muitas dificuldades e oposições ao longo de seu ministério. Ele foi ridicularizado, perseguido e preso. No entanto, ele continuou fiel à sua chamada e à mensagem de Deus. Isso nos ensina que obedecer a Deus pode ser difícil e mesmo doloroso, mas no final das contas, a recompensa vem. 4. Deus tem um plano para nossas vidas. Jeremias, chamado para uma tarefa específica em um tempo e lugar específico. Isso nos ensina que Deus tem um plano para cada um de nós e que devemos buscá-lo e segui-lo, pois somente assim poderemos encontrar significado e propósito em nossas vidas. 5. Deus se importa com as necessidades das pessoas. A mensagem que ele entregava era sobre o amor e a preocupação de Deus pelas necessidades de seu povo. Isso nos ensina que Deus se importa conosco e com as necessidades das pessoas ao nosso redor. Devemos, portanto, buscar fazer a diferença em suas vidas, compartilhando o amor e a misericórdia de Deus com eles. 6. Na necessidade de arrependimento. Jeremias foi um profeta que frequentemente chamava o povo de Judá ao arrependimento e à renovação espiritual. Ele os alertava sobre as consequências de sua infidelidade e os convidava a voltar ao Senhor. Sua mensagem traz consigo um desejo para todos nós da importância de confessar nossos pecados e buscar a reconciliação com Deus. 7. A coragem de enfrentar a oposição. Jeremias sofreu grande oposição e rejeição por causa de sua mensagem profética. Ele foi preso, jogado em um poço, ameaçado de morte e maltratado. No entanto, ele nunca abandonou sua missão e continuou a falar a verdade mesmo diante da oposição. Sua vida é um instinto da importância da coragem e da perseverança em seguir a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. 8. A compaixão pelos necessitados. Jeremias era um profeta que se preocupava profundamente com as pessoas abandonadas e marginalizadas da sociedade. Ele frequentemente denunciava a opressão e a injustiça que eram praticadas contra os pobres e os órfãos, e defendia a causa dos necessitados. Sendo marcado com um exemplo do amor e da compaixão que Deus espera que tenhamos por aqueles que sofrem e estão em necessidade. 9. A esperança na redenção de Deus. Apesar das mensagens de julgamento que Jeremias entregava, ele também oferecia esperança de redenção e restauração por meio da misericórdia de Deus. Ele profetizou sobre um tempo em que Deus toleraria o pecado de seu povo, restauraria Jerusalém e traria um novo pacto que seria gravado em seus corações. Tendo sua vida como um testemunho da esperança que temos em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis. Conclusão. Em resumo, a vida e o ministério do profeta Jeremias nos ensinam muito sobre a fidelidade, a coragem e a perseverança que precisamos para cumprir o chamado de Deus em nossas próprias vidas. Ele sente muitas dificuldades, perseguições e sofrimentos, mas permanece fiel à sua missão e continua a proclamar a mensagem de Deus com amor e compaixão. Enfim, que possamos nos inspirar em sua história seguindo o exemplo desse grande personagem bíblico, buscando sempre fazer a vontade de Deus e confiando em sua presença em nossas vidas. Que assim como Jeremias, possamos ser instrumentos de Deus para proclamar a sua palavra e fazer a sua vontade no mundo.